Olá, irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria. Eu me chamo Sheila, sou aqui do estado de Minas Gerais, da Diocese de Almenara, na cidade de Jacinto, e participo do grupo de oração Jesus Eucarístico, todos os sábados às 19 horas, lá na Igreja Matriz, há 26 anos. E neste tempo, o Senhor me deu a alegria de participar do Ministério de Promoção Humana e estar à frente do mesmo na RCC Brasil, e uma alegria redobrada poder participar dessa formação com vocês, amados irmãos do estado de Goiás. Louvado seja Deus por essa oportunidade. Quero, assim, de todo o meu coração, pedir ao Espírito Santo que invada o seu coração agora, que o seu coração seja preenchido, esteja transbordante desse amor perfeitíssimo que é o nosso Deus, que nos ama tanto de maneira incondicional, que olhou para nós e nos amou, que olhou para nós e quis estar conosco e desejou fazer parte da nossa história de salvação, quis nos salvar. Essa é a grande verdade. Meu amado, minha amada, receba este amor nesta hora e que essa formação seja aquilo que Deus deseja para o seu coração, pela intercessão de Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus amados, vamos lá. A nossa formação, ela vai falar sobre Ministério de Promoção Humana como um testemunho vivo do amor de Deus. Quando nós falamos desse testemunho vivo do amor de Deus, nós precisamos pensar primeiro quem somos nós enquanto ministério. Qual é a nossa identidade? Quais são as nossas raízes? Então, nós precisamos saber quem é a gente? Quem somos nós, né? Porque senão a gente pode se perder. Quando a gente não se conhece muito bem, corremos um sério risco de nos perdermos, de ficarmos confundidos, né? Então não pode haver confusão em nós. Quem somos nós? Somos um ministério que está a serviço do Senhor Jesus por meio da renovação carismática católica. Se estamos a serviço do Senhor por meio da renovação carismática católica, então nós entendemos que a nossa identidade é a identidade da RCC. Nós anunciamos Jesus Cristo segundo o batismo no Espírito Santo, porque foi assim que nós experimentamos Jesus Cristo. Foi por meio do batismo, da experiência do batismo no Espírito Santo, que nós conhecemos o Senhor Jesus. E quais são as nossas raízes? As nossas raízes estão na doutrina social da igreja. Então, a raiz do Ministério de Promoção Humana surge ali, dentro da doutrina social da igreja. E aí é importante a gente entender que as raízes da promoção humana estão na doutrina social da igreja, que diz que uma evangelização eficaz só acontece quando há promoção humana. Ou seja, a promoção humana é fruto da evangelização de fato eficaz. Porque quando alguém de fato é evangelizado, primeiro sinal, a primeira característica de que essa evangelização surtiu efeito na vida dessa pessoa, desse filho, dessa filha de Deus, é a transformação que acontece na vida dessa pessoa. É a mudança que acontece na vida dessa pessoa. Ou seja, houve ali uma modificação em todas as dimensões da vida daquele ser humano. Houve ali, de fato, uma promoção humana. A vida mudou, aconteceu algo extraordinário naquela vida, que é a ação do Espírito Santo de Deus na vida daquele ser humano. E aí Deus vai agir nas dimensões da vida, da nossa vida, como Ele agiu e continua agindo. Deus vai agir na nossa vida, nas dimensões da nossa vida humana,
de acordo com aquilo que é necessário para nós em cada uma dessas dimensões. Na medida em que eu vou estreitando os meus laços com o Senhor, na medida em que eu vou me relacionando de forma íntima com esse Deus, a minha vida vai sendo modificada em cada área, em cada dimensão, de acordo com aquilo que eu necessito e que Deus, no momento oportuno, realiza em mim, mas que eu preciso desejar, eu preciso querer isso de todo o meu coração, porque a gente já sabe que Deus não invade a nossa vida, né? Deus é um cavalheiro, então a gente convida Ele para fazer parte da nossa história, a gente diz para Ele que a gente deseja estar com Ele, a gente assume esse senhorio do Senhor na nossa vida, porque nós reconhecemos que não dá mais para viver sem esse amor perfeitíssimo, fazendo toda a diferença na nossa vida. Então, o primeiro ponto é esse, a gente sabe quem é, a gente sabe a nossa origem, de onde vimos, quais as nossas raízes, de onde viemos, quais as nossas raízes, o que nos move, né? O que é que nos leva a acreditar em tudo aquilo que nós professamos. E aí, irmãos, a gente caminha um pouco mais entendendo a nossa origem, como a gente surge, né? Como o Ministério de Promoção Humana surge na mesma época em que todos os outros surgem, né? Como relata nos livrinhos lá da RCC Responde, né? Para cada ministério, e o Ministério de Promoção Humana está lá contemplado nesses livrinhos da RCC Responde, por volta de 1992, quando surge ali a Ofensiva Nacional, éramos secretarias, né? Nossos ministérios eram até então nomeados como secretarias, depois de um determinado tempo de caminhada, de maturidade de fé, né? Discerniu-se que naquele momento ali, a partir daquele momento, o oportuno seria que nós fôssemos então nomeados, né? Não sei se posso dizer assim, mas nomeados como, não mais como secretaria, mas como ministérios, identificados como ministérios. Então, surge aí o Ministério de Promoção Humana, buscando essa visão mais ampla do ser humano, entendendo que em todas as dimensões da nossa vida espiritual, social, em todas elas, psíquica, Deus quer agir e precisa, porque é a grande necessidade da nossa vida que sejamos transformados pelo Senhor. E o nosso grande campo de missão, enquanto ministério, é o grupo de oração. Então, todas as ações do Ministério de Promoção Humana, todos os pilares, né, que vocês com certeza já conhecem e que estão muito bem contemplados ali na apostila Acolhida e Pastoreio no grupo de oração, né? Temos esse material tão rico, além do RCC Responde, que nos ajuda muito nas nossas formações e na apresentação do Ministério de Promoção Humana. Temos a apostila Acolhida e Pastoreio no grupo de oração, e lá contempla esses 3 pilares do Ministério de Promoção, que é acolhida, pastoreio e caridade social. Então, o nosso primeiro campo de missão para vivermos os 3 pilares do ministério é o grupo de oração. Então, eu preciso entender como ministeriado, como alguém que foi chamado para esse ministério, como alguém que está descobrindo o Ministério de Promoção Humana, nós precisamos entender o seguinte: como Renovação Carismática Católica, o nosso primeiro campo de missão é o grupo de oração. É sempre o grupo de oração. É um lugar, o grupo de oração é o lugar da nossa, de alimentar o nosso chamado. É ali no grupo de oração que a gente se descobre, de fato, como alguém que é chamado para um passo a mais nessa nossa caminhada para o reino de Deus, para a vida definitiva. Então, o grupo de oração é a nossa grande escola.
lá a gente é educado, lá a gente é cuidado, é uma escola. Eu costumo dizer que são 2 pontos muito importantes para que nós percebamos o significado do grupo de oração na nossa vida, como alguém que descobriu Jesus na renovação carismática. Esses 2 pontos são: o grupo de oração é uma escola porque ela ensina, ela educa, mas o grupo de oração é também um grande hospital de almas, porque cuida de nós, né? Sara nossas feridas, olha para a nossa dor com respeito, com misericórdia. Então, o grupo de oração é, de fato, a menina dos nossos olhos e é, assim, o nosso primeiro campo de missão. Nós não podemos nunca nos esquecermos disso, que para viver esse testemunho vivo de amor, que é o amor de Deus, dar este testemunho, é preciso que isso aconteça no nosso grupo de oração, aprendendo isto lá, convivendo com os irmãos, com todos, os irmãos servos como nós, os irmãos da Assembleia que estão indo ali porque desejam ser amadas, porque procuram ali um alento para as suas dores, e nós estamos lá para dar aos irmãos aquilo que eles procuram, que é amor, misericórdia, acolhimento, pastoreio, zelo, né? Enfim. Então, irmãos, como Ministério de Promoção Humana, chamados como as raízes que temos dentro da doutrina social da igreja, a nossa identidade é a identidade carismática. Então, nós precisamos entender o grupo de oração como um lugar da vivência do amor, como um espaço de aproximação. E aí eu quero citar uma fala muito importante que testifica esse grupo de oração como o lugar da vivência e um espaço de aproximação para nós, que é uma fala do Vinícius, do nosso presidente, que está no livro Eu Te Constituí Sentinela, na Casa de Israel. E aí eu já faço aqui um apelo, se você ainda não tem esse livro, eu vou dizer, meu irmão, é um conteúdo riquíssimo para a nossa fé, para a nossa identidade carismática. Na página 47, lá onde contempla a vida comunitária, diz assim: um dos primeiros frutos de Pentecostes foi precisamente a capacidade de amar e de viver em comunhão fraterna. As pessoas passaram a se amar, a se considerar e ajudar mutuamente, passaram a respeitar e a ser respeitadas e acolhidas. Então, meu irmão, se fizermos essa experiência do batismo no Espírito Santo, se o grupo de oração é este lugar, este primeiro campo de missão, se o grupo de oração é o lugar da vivência do amor, um espaço de aproximação, eu preciso entender que isso tudo se dá em razão da experiência que eu tive com o Espírito Santo, em razão desses frutos que Pentecostes causa e produz na nossa vida. Então, Pentecostes produz em nós precisamente a capacidade de amar e viver em comunhão fraterna. Meu irmão, minha irmã, quando eu digo que a promoção humana, quando nós, chamados para o Ministério de Promoção Humana, dizemos que o ministério é um testemunho vivo do amor de Deus, nós precisamos pedir ao Espírito Santo a graça de entender o que isso quer dizer. Entender com a mente, né? Que isso não seja para nós, meu irmão, minha irmã, um emocionalismo, uma experiência que fica na superficialidade daquilo que acontece conosco. Eu fui muito tocado, isso move muito o meu coração, mas eu paro ali. Eu fico ali na superfície, eu não mergulho profundamente naquilo que de fato significa o chamado de Deus para a minha vida por meio deste ministério. Quando eu digo que o Ministério de Promoção Humana é um testemunho vivo do amor de Deus, eu preciso de fato acreditar que esse Pentecostes produzirá em mim precisamente, exatamente, a capacidade de amar e de viver em comunhão fraterna.
Eu preciso acreditar, meu irmão, eu preciso ter certeza de que nós somos transformados. Nós vamos passar a nos amar, a nos considerar, a nos ajudar mutuamente em todos os aspectos da nossa vida cristã, da nossa caminhada como ser humano, como filho e filha de Deus. E eu digo para você que isso o grupo de oração é o grande campo de missão, porque tudo começa lá. Lá é o lugar onde nós vamos, o hospital de almas, onde vamos ser curados. Lá é a escola onde nós vamos ser educados, porque quando sairmos de lá, aí sim, a missão extrapola, a missão vai para fora. Aí somos uma igreja em saída, porque a gente vai viver esse amor, esses frutos de Pentecostes na sociedade, na nossa casa, na família, no trabalho, em todos os lugares onde nós estivermos, ali nós seremos presença viva de Pentecostes, porque aí Deus vai nos usar para além das estruturas do grupo de oração. Mas eu preciso entender que tudo se dá ali, no espaço do grupo de oração, acolhendo as pessoas, pastoreando as pessoas, vivendo essa caridade social que são as obras de misericórdia. Porque isso passa a ser, meu irmão, e aí é um item, uma questão muito importante. É uma decisão minha, é uma decisão sua. Quando eu digo que o Ministério de Promoção Humana, e aí agora eu falo para nós, Ministério de Promoção Humana, quando nós dizemos que este ministério é um testemunho vivo do amor de Deus, eu estou tomando uma decisão de que, de fato, eu quero ser esse testemunho vivo. Testemunho vivo é dizer com a minha vida, não com as minhas palavras, com a minha vida, que Deus ama tanto que transforma a vida das pessoas. Eu preciso provar isso, meu irmão. Eu preciso viver isso. E às vezes falar isso, porque os meus atos, o meu jeito de viver, o meu testemunho de vida, isso vai dizer muito mais do que as minhas palavras. As minhas palavras, elas apenas vão testificar aquilo, a maneira como eu vivo, a maneira como eu me comporto, a maneira como eu penso, como eu ajo, aquilo que eu trago no coração. Então, meu amado, minha amada, que haja fidelidade da nossa parte. Eu anotei isso aqui porque eu achei isso uma inspiração muito linda do Senhor. Que haja fidelidade da nossa parte, como fiéis que somos, à primeira experiência do batismo no Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, que haja fidelidade no seu coração. Que haja fidelidade ao Senhor Jesus na sua vida e através da sua vida. Meu amado, minha amada, a nossa experiência com o batismo no Espírito Santo não pode ficar na superficialidade, não pode ficar no emocionalismo. Nós precisamos mergulhar profundamente nessas dimensões, no louvor, na prática dos carismas e na vivência deles, na missão que o Senhor nos confia. É preciso viver dessa maneira. Não dá mais para viver na superficialidade. E testemunhar o amor de Deus como algo vivo é dizer com a sua vida. É dizer com a maneira como você vive, como você trata as pessoas, como você dá testemunho disso lá dentro do seu grupo de oração, aquela família ali que Deus te deu de presente, e você leva isso para dentro da sua casa, com as suas relações familiares. Não sei se você percebe que eu falo o tempo todo nesse momento, primeiro nós, porque primeiro Deus faz em nós. Quando nós estamos ali na escola de formação, fazendo todas aquelas formações que tão lindamente o Ministério de Formação passa para nós, e chegamos ali naquelas 3 apostilas, encontro com Deus, comigo, com o outro, a gente vai entendendo que Deus começa a fazer comigo, para que eu possa me relacionar também com Ele, e daí eu concluo esse relacionamento perfeito, levando essa bênção da minha intimidade com Deus para a minha vida com o irmão. Então, meus amados, que haja fidelidade da nossa parte para com a nossa primeira experiência com o batismo no Espírito Santo. Que sejamos pessoas de louvor, que sejamos pessoas que praticam, que vivem os carismas,
pessoas missionárias, impulsionadas pelo Espírito Santo, porque a experiência do batismo no Espírito, ela foi algo tão extraordinário na minha vida que eu não sou capaz de retê-la, mas eu quero anunciá-la, eu quero propagá-la, eu quero dizer a todas as pessoas que se aproximam de mim, eu quero testemunhar isso, que é um fruto de Pentecostes, né? Amar, capacidade de amar e de viver em comunhão fraterna. Então, meu amado, minha amada, viva a sua experiência no batismo do Espírito Santo como algo que exige de você fidelidade, decisão, posicionamento, né? Nós sabemos quem somos, sabemos o chamado que Deus quer fazer para a nossa vida diariamente, e diariamente a gente reafirma isso, renova isso com o Senhor, né? E aí, meu irmão, minha irmã, caminhando já para o nosso quarto ponto, né? O primeiro ponto é saber quem somos, de onde a gente veio, qual é a nossa identidade. O segundo ponto é entender o papel do grupo de oração para a vivência do nosso ministério. O terceiro ponto é que nós sejamos fiéis à experiência do batismo no Espírito Santo e que não fiquemos na superficialidade desse nosso encontro com o Senhor, mas que sejamos corajosos, sejamos ousados, mergulhemos profundamente nessa experiência do batismo e vivamos o louvor, a prática dos carismas, a vivência, a missão. E o quarto ponto é, de fato, testemunhar, né, esse amor de maneira viva, esse amor que é pulsante, esse amor que transforma, que incomoda, né? Esse amor que impulsiona, que arde os corações, que desconcerta a gente, né? Esse amor que constrange, né? Como diz a palavra do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, eu escrevi aqui também. É preciso coragem e disposição. Viver o ministério de promoção humana como um testemunho vivo de amor é algo que exige de nós coragem, disposição, disponibilidade. Por quê? Né? Porque nós não podemos retroceder, nós não podemos recuar. Meu amado, minha amada, quando você assume essa missão do Ministério de Promoção Humana, que não é algo assim, como é que eu posso dizer? Que não é algo que está reservado para um pequeno grupo, não. O Ministério de Promoção Humana não está reservado para um pequeno grupo de pessoas. O Ministério de Promoção Humana é um chamado para todos os batizados. Todos os batizados são chamados a promover os outros a filhos amados de Deus. Então, se você é um batizado, estava com dúvida ainda, irmão? Estava com dúvida se esse era o seu lugar? Eu digo para você com toda certeza do meu coração, aqui é o seu lugar, porque aqui é o ministério daqueles que foram batizados. Você foi batizado, então aqui é seu lugar. Você é chamado, este munus profético, né? Esta bênção, né? Eu digo que é uma bênção esse ministério, mas essa missão de anunciar, de propagar, de dizer para as pessoas, levanta daí, meu irmão, em nome de Jesus, porque o Senhor tem algo maior para você, Ele te ama, Ele vai mudar a sua vida, porque Ele fez isso comigo. Se Ele fez comigo, irmão, Ele vai fazer com você também, entende, irmão? Entende o tamanho desse ministério, o tamanho desse chamado para nós, né? Testemunhar esse amor vivo do Senhor, que pulsa em nós, né? Tá latejando aqui dentro de nós, é um chamado de todos. Exige coragem, disposição, disponibilidade. Por quê? Porque não dá para retroceder, não dá para voltar atrás. O barco está em alto mar e a gente não pode voltar. A gente vai prosseguir, decididamente avançar, porque quem nos leva é o amor de Deus. É o amor de Deus quem nos conduz, quem nos impulsiona, que não nos deixa desistir, embora em muitos momentos nós estejamos abatidos, entristecidos, acabrunhados, com a nossa alma, né, se contorcendo em angústias. E isso, meu irmão, não é anormal, isso é normal, né? É normal em muitos momentos da vida, da nossa história, da nossa caminhada,
a gente se decepcionar, entristecer, ficar com a alma abatida, né? Nos faltar esse encorajamento. Mas, irmãos, Helena Guerra nos ensina. A gente diz, vem Espírito Santo, e ele vem. Nada pode ser negado a uma alma que diz, vem Espírito Santo. Então, quando a gente se sente assim, né, pelas intempéries da vida, pelas circunstâncias, por aquilo que nós temos visto, testemunhado, sofrido na nossa carne, irmãos, somos humanos, né? Isso tudo é normal, isso tudo é permitido, né? Que nós nos sintamos assim, mas há um Espírito que nos foi dado para que nós sejamos erguidos de todo o abatimento e repletos da graça de Deus, da força do alto. Então, nessa certeza de que não dá para retroceder, para recuar, mas avançar decididamente, somos convidados, e eu quero convidar você a olhar para a nossa patrona, a olhar para Santa Teresa de Calcutá, a olhar para esta característica que Teresa tinha tão latente nela, que era o encorajamento. Santa Teresa de Calcutá, sua vida foi marcada, né, sua personalidade, seu testemunho, por características lindíssimas, belíssimas, que só nos ensinam. Mas aqueles que estudaram sobre a vida dela para o processo, né, da sua canonização, eles falam que a característica que mais saltava aos olhos, que mais pulsava em Teresa, era o encorajamento. Que eles relatam que às vezes ali naquela caminhada, na lida, né, com os doentes, enfim, com todos aqueles que chegavam ali com as mais diversas configurações de sofrimento, aquilo tudo abatia, né, aqueles que caminhavam com ela na missão, as missionárias e missionários. Então, chegavam ali amedrontados com o que tinham visto, entristecidos com a precariedade de tudo, com vontade de desistir, né? Mas numa conversa que tinham com ela, aquilo se transformava, irmãos. Uma conversa com Teresa e o encorajamento que ela levava ao coração das pessoas renovava a missão, né? Renovava a missão, dava àquele povo um novo ardor, um novo vigor missionário. Eles ali secavam as lágrimas e, cheios do Espírito Santo, tomavam a missão novamente e continuavam. Não retrocediam, não recuavam, avançavam, porque muitas pessoas precisavam experimentar o amor de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, olhemos para aqueles que nos precederam na fé, para que a vida e o testemunho dessas pessoas nos ensinem, de fato, a testemunhar esse amor vivo de Deus. O que é o amor vivo de Deus? Como é que ele se manifesta? Através de você, através da sua vida, do seu jeito de servir, do seu jeito de olhar, de acolher, de se aproximar. É assim que acontece. E aí nós aqui no Ministério de Promoção Humana temos os passos, né? Os passos para que nós possamos dar esse testemunho vivo de amor. Né? Como é que a gente dá esses passos? Né? Quais são esses passos? E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nos versículos 25 ao 36, que é conhecido para nós, né, meu irmão, minha irmã? Capítulo 10 do livro de Lucas, dos versículos 25 a 36, a 37, que é a parábola do bom samaritano. Convido você a fazer a leitura desse trecho, né, que relata a vida desse homem, um samaritano, e não tem nome, então pode ser o meu, uma samaritana, pode ser o seu. Ele vinha, como conta-se, né? Passou ali à beira da estrada, à margem, e estava ali alguém caído, ferido, né? Vamos fazer essa leitura. Levantou-se um doutor da lei
Perdão, irmãos, no versículo 30. Para a gente ganhar tempo, senão eu perco meu tempo e a Débora puxa a minha orelha. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões que o despojaram e depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: trata dele e quanto gastares a mais, na volta tu pagarei. Qual desses 3, Jesus pergunta, né? Parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu mesmo. O Ministério de Promoção Humana, vá e faça você a mesma coisa. Meu amado, minha amada, os passos da promoção humana estão aqui na parábola do bom samaritano. E aí eu quero recordar aquilo que o convite que o Papa Francisco nos faz, né? A uma vida essencialmente samaritana. Somos convidados a uma vida essencialmente samaritana. E os passos são ver, aproximar, cuidar e acompanhar. É isso que aconteceu aqui. É isso que a parábola nos ensina. Precisamos ver, às vezes a gente vê apenas, mas não é necessário, não é suficiente apenas ver. É preciso ver, se aproximar, cuidar e acompanhar. Isso é caridade social. Isso é acolhimento, isso é pastorear, né? O cuidado, o pastoreio é isso. É o cuidado, é você observar onde a ovelha vai, o que ela precisa, né? Então, isso é pastorear. Então, nós precisamos ver, que é o acolhimento, nos aproximar e cuidar, que é o pastoreio, e acompanhar, né? Dar a esta pessoa tudo o que ela precisa. É a companhia, é um ouvido para que ela possa falar e a gente escutar sem fazer apontamentos, sem fazer condenações, é auxiliar na oração, é dar a essa pessoa a oportunidade de um trabalho, de uma vida digna. Irmãos, eu não sei como, de que maneira Deus usará você para dar testemunho vivo do amor dele, mas ele vai te usar. Eu digo para você, Deus vai usar você para dar testemunho do amor dele. E eu quero encerrar aqui esse nosso momento, lembrando aqui também o Papa Francisco, né, que é o grande, me perdoe, mas assim, grande garoto propaganda do Ministério de Promoção Humana, né? Como a gente aprende a ser humano com o Papa Francisco. Ele fala na Fratelli Tutti, né, que ele escreveu agora em outubro passado, 3 de outubro, ele traz para nós, ele fala que ele tem um grande anseio no coração dele, ele tem um grande anseio de fazer renascer entre nós um anseio mundial de fraternidade. Então ele deseja profundamente que renasça em nós um grande anseio por uma vida fraterna. E quando ele escreve a Fratelli Tutti, ele retoma tudo aquilo que São Francisco de Assis propunha, né, para aqueles que com ele caminhavam. Então, meu irmão, minha irmã, para que nós vivamos como ministeriados na promoção humana,
estas pessoas que dão testemunho vivo do amor de Deus, que entendamos que é preciso viver uma vida essencialmente samaritana e que brote em nosso coração um grande anseio por fraternidade, para que vivamos como irmãos, né? Como a Fratelli Tutti nos propõe, a vida com sabor de evangelho. Que esta vida com sabor de evangelho, essencialmente samaritana, brote no seu coração e que ela seja propagada no seu grupo de oração por meio do Ministério de Promoção Humana, que isso contagie a todos. E que de lá parta como uma igreja em saída, tomando conta de todos os lugares onde quer que você vá. Meu irmão, minha irmã, receba em nome de Jesus o Espírito Santo que faz novas todas as coisas. Sejamos fiéis à nossa experiência primeira, que é a experiência do batismo no Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te conduza, que Deus te ilumine e que nós possamos nos encontrar em cada Eucaristia na certeza de que Deus nos amou primeiro e porque Ele nos amou primeiro, a gente ama de volta, né? A gente não consegue não retribuir esse amor. Que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, você, sua família, seu ministério, sua comunidade de fé. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.